Fala, família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo vídeo para o canal, vídeo do pré-jogo, vídeo de domingo aí. Hoje o Vasco pega o Boa Vista dentro de São Januário, mando de casa, né, mando de campo do Boa Vista, mas o jogo vai ser em São Januário para você ver como é que é esse campeonato carioca, descredibilizado, esse campeonato fraco, esse campeonato horrível, mas enfim, que o dono da casa, o mandante, joga no campo do adversário. Eu nunca vi isso. Eu tô falando disso do Vasco mesmo, tá? Tô falando. Eu acho ridículo esse negócio de. Isso aconteceu com o Urubu também, que era o outro time era mandante e o jogo foi no Maracanã. Eu acho isso ridículo, mas enfim, né? O Boa Vista não pode jogar no campo dele. Vamos falar do Inestrosa, que chegou de madrugada. Vamos falar do Ryan, que partiu agora de vez, né? Agora tá tudo certo. Vamos falar da ficha técnica do jogo. Falar um pouco aqui do Paulinho, garoto da base também, do Davidson, que já foi desmistificado aí, talvez para onde que ele deva ir, com quem que ele está negociando. Antes de mais nada, peço a vocês para deixar o joinha, para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível aí da sua família, seus parentes, seus familiares, quem você puder aí para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Pessoal, olha só, estamos chegando aos 1000, tá faltando uns 40 inscritos só, gente. Até o dia 25, dá essa moral para mim, vou ser muito grato a vocês, porque chegar a 1000 aí vai ser, né, uma meta alcançada aí, um objetivo alcançado do canal aí que vai fazer 3 meses, né, canal que está engateando ainda, né, em vista de muitos canais aí que já tem 5 anos, 6 anos, meu canal só está engateando, só está começando, muita coisa, muita estrada para percorrer ainda. Ó, tem um vídeo lá que eu lancei ontem, tá? Jogos da minha vida, dá uma olhada lá. Vasco e Grêmio em 1984, semifinal do Campeonato Brasileiro, que o Vasco venceu o Grêmio de 3-0, mas infelizmente não foi campeão aquele ano. Perdemos do Fluminense, a gente era muito freguês do Fluminense naquela época, cara. Aquela época era fogo. Ó, as primeiras derrotas que eu vi no Maracanã, indo no Maracanã, e eu vou trazer esses jogos aqui, foi contra o Fluminense, cara. Contra o Fluminense, era complicado vencer deles. Bom, vamos falar do Vasco, vamos falar do Inestrosa. Inestrosa chegou ontem, né? O pessoal do BTV estava esperando ele lá no aeroporto. Eu estava acompanhando, inclusive, até fiz um vídeo reagindo, né, às entrevistas dele e tudo. Mas antes de falar, né, o que o Inestrosa falou, as palavras, as primeiras palavras do Inestrosa em solo brasileiro, deixa eu dizer aqui, né, as informações de que ele queria jogar no Boca, mas aí ele optou pelo Vasco da Gama por causa de $400 mil a mais por ano no salário que o Vasco ofereceu para ele, né? Então, tipo assim, o Boca ofereceu 800 mil por ano, $800 mil, que dá na casa aí de 4 milhões de reais, ele ia ganhar aí em torno de 400 mil reais, 300 e poucos mil reais por mês. O Vasco ofereceu 1,2 milhões de dólares, 6,1 milhões de reais por ano. Isso dá 508.333 reais, 508.333 reais mensais aí para o colombiano Marino Inestrosa. E isso aí parece, né, que foi um diferencial, o Vasco ter procurado ele. E ele fala principalmente do Diniz, né? Ele fala que começou tudo com o Johan Rojas, né? O recém-contratado aí, o meio atacante que foi contratado pelo Vasco, que ligou para ele, chamou ele para vir jogar no Vasco e parece que ele deu o telefone dele pro Diniz, o Diniz ligou para ele e o que ele passou, cara, olha só a importância, né, cara, do Diniz nesses momentos. Isso aí eu tenho que dar uma palmatória, né? O Diniz, ele tá negociando a maioria dos jogadores que tá vindo pro Vasco, né? Isso aí é bom, isso daí ao mesmo tempo é ruim. Por quê que é ruim? É bom pelo seguinte motivo, né? Ele consegue convencer o jogador. Ele dá uma de gerente de futebol, ele
trabalha junto ali com Admar Lopes para poder seduzir o jogador a jogar no Vasco. Isso é importante. É ruim por quê? É ruim porque se o trabalho não for legal, eu não estou dizendo que as contratações são ruins, veja bem. Eu estou dizendo que se o trabalho não encaixar, bater na madeira aqui, não é o que eu quero. Eu torço para dar certo. Não é o que eu quero. Mas se não encaixar, o trabalho não encaixar e não fluir, e o Diniz emendar aí, sei lá, 5, 6, 7 derrotas aí no Campeonato Brasileiro, a cabeça dele vai rolar, cara. Apesar de que o Pedrinho falou que enquanto ele for presidente do Vasco, o Diniz está garantido. O Diniz, ele tem uma paixão pelo Diniz. O Pedrinho tem uma paixão pelo Diniz absurda, cara. É impressionante, né? Mas eu acho que a pressão seria muito grande em cima do Diniz. O Diniz não ia conseguir segurar, não, cara. Ele mesmo ia pedir para ir embora. Ele mesmo ia acabar pedindo para ir embora, né? E entrar outro técnico com jogadores que o Diniz negociou. Então, a gente torce para dar certo, cara. A gente reza para dar certo, para que seja tudo tranquilo, para que esses jogadores engrenem, para que o time encaixe, para que o Diniz consiga finalmente implementar a filosofia de jogo dele, que ele gosta de implementar, e que as coisas fluam da melhor maneira possível, né? Mas aí o Enestrosa falou do Diniz, dizendo que o Diniz, né, que ligou para ele, né, e que passou segurança para ele, coisa que nenhum técnico tinha falado com ele até hoje. E ele sentiu segurança naquilo, confiança. E o repórter do BTB, eu não sei se foi o Jonathan que perguntou para ele, perguntando para ele sobre vestir a camisa do Vasco, né? E os colegas deles, os compatriotas deles estarem sendo convocados para a seleção colombiana. Se ele visa, né, uma vaga para a Copa do Mundo, né, e a Copa do Mundo pela seleção colombiana, vindo jogar no Vasco da Gama, visibilidade maior, e o Enestrosa fala que ele sabe o que é a camisa do Vasco, o peso que a camisa do Vasco tem, e que ele vestia uma camisa do time lá, que tinha ali uma camisa pesada, que era o campeão nacional ali do momento, e ele sabia da responsabilidade, que ele sabe da responsabilidade de vestir uma camisa pesada como a do Vasco da Gama. E ele falou que os outros colombianos que estão no Vasco da Gama traz para ele uma segurança, né, para uma adaptação melhor. Ele diz que vai se divertir muito. Eu não sei o que se divertir é esse, né? Eu espero que não seja para ficar indo para a noitada com os compatriotas dele, né, aproveitar a noitada do Rio de Janeiro. E ele diz que também, ele finaliza dizendo que ele vai jogar da mesma maneira que ele jogou lá, que ele sabe o que é vestir uma camisa de um clube de peso, e da maneira que ele jogou lá, ele vai jogar aqui com a mesma personalidade. O que ele tiver que melhorar, ele vai melhorar, junto com o Fernando Diniz. Ele acha que o Diniz tem muito para passar para ele, para fazer o futebol dele evoluir, né? Resumindo, né? E que ele onde ele tiver que melhorar, ele vai melhorar, mas ele vai ser o mesmo jogador que era lá na Colômbia. Eu vi ali uma personalidade muito grande nesse jogador. Inclusive, quando eu reajo no vídeo de madrugada que eu fiz, parece um Romário falando, cara, na Copa do Mundo do estádio lá nos Estados Unidos ter cobertura, né? O estádio que tinha teto, né? Que tinha uma cobertura. Na hora de chuva, o teto armava lá e não chovia dentro do estádio. O repórter perguntou para ele se tinha alguma diferença ele jogar no estádio que tinha teto. Ele falou, pô, eu vou jogar olhando para a bola, não vou jogar olhando para cima. Então é tipo, né, assim, o cara que chega, né, no Vasco dizendo, olha, eu vou ser o mesmo jogador que eu sempre fui, vou com a minha personalidade. Tem aquela declaração dele dizendo que ele falou assim, pô, o pessoal fala que eu sou arrogante, que eu sou desumilde, né? Mas toda vez que eu fui humilde, né, eu perdi. Toda vez que eu fui humilde, o pessoal pisou em cima de mim e eu perdi e não ganhei nada. Então a gente tem que ser arrogante, a gente tem que ser marrento para poder ganhar as coisas, né? Resumindo aí a declaração dele que ele deu recentemente, a gente tem que ser arrogante para ganhar as coisas, e que depender de mim, né? Eu vou sempre querer ganhar, esse tipo de coisa que ele falou. Então fica aí com o vídeo aí do Enestrosa chegando aí no aeroporto aí do Rio de Janeiro,
dando entrevista aí pro BTV Esporte, daqui a pouco eu volto. Nada, primeiramente estou muito feliz de chegar aqui nessa hermosa cidade, né? Também estou muito feliz também de poder vestir essa hermosa camisa, como é a camisa do Vasco. E, bom, eu acho que tudo começou com um amigo meu, Johan Rojas. Ele mandou uma mensagem para mim bem cedo que o professor queria falar comigo. Aí eu dei o número dele para o professor, aí ele ligou para mim. E, nossa, isso para mim foi muito bom, porque eu já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo, o que era que ele queria fazer comigo e tudo isso. E o Diniz falou para mim, assim, cara, e eu fiquei muito confiante porque para mim é muito importante, sabe? Do que o técnico fale para você, aquele que ele vê para tipo, para melhorar em você ou aquilo que você vai aportar no time, né? Então eu fiquei muito feliz por isso e eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. René Stroza, você dá um salto no nível de dificuldade em relação ao futebol colombiano, chegando no futebol brasileiro. Com qual mentalidade você chega ao Vasco? E esse ano é o ano de Copa do Mundo. Você tem Copa do Mundo em mente, tendo em vista que tem 2 companheiros de Colômbia no Vasco que foram convocados na última convocação? É, eu sei que estou chegando num time muito grande também. Eu já veio do time também, o mais grande da Colômbia, o mais campeão. Eu sei o que é vestir uma camisa pesada, né? Como é a camisa do Vasco. Então, eu acho que eu vou ser a mesma pessoa que eu fui lá. Eu acho que se posso melhorar um pouquinho mais, eu sei que eu vou melhorar com o Diniz. Ele falou para mim que ele ia fazer tudo aquilo que ele podia fazer para conseguir meu nível máximo. Então, eu estou muito confiante por isso. Eu vou fazer o mesmo que sempre faço no campo e também nos jogos. E nada, eu acho que vou me divertir muito aqui com mesmos companheiros também, que também tem uns companheiros muito bons também, tem colombianos também, que isso é muito bom também para me adaptar muito mais rápido. Então, eu acho que vou fazer o mesmo. Vou ser um marino que era lá na Colômbia, vai ser aqui também no Brasil. Sucesso, Mariano. Obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Vocês viram aí a entrevista do Enestrosa, parece ser um jogador de bastante personalidade. Eu quero ver ele em clássico, né, cara? Eu quero ver ele enfrentando o Urubu. Fluminense, eu nem falo muito aí que qualquer jogador contra o Fluminense no Vasco sobressai, cara. Agora, enfrentar aí o Urubu, eu quero ver essa personalidade dentro de campo, que é o que mais importante, que importa para mim. Só para nível de informação, tá? O que eu falei aqui sobre os salários do Enestrosa é de um site lá da Colômbia, é o AS da Colômbia, tá? Que divulgou aí os vencimentos aí do Marino Enestrosa aí que ele deve receber aí no Vasco da Gama. Vamos falar do Ryan. Ryan acabou a novela, né, cara? Ryan parece que partiu ontem para a Inglaterra. Finalmente aí o Vasco se acertou com o Burnley da Inglaterra e o Ryan dessa forma tá indo para lá para assinar contrato, para fazer exames médicos, para fazer toda aquela burocracia que vocês sabem. O Ryan que vai ganhar na casa de... Vai ganhar não. A transação saiu, na verdade, por 35 milhões de euros, né? 221 milhões de reais, sendo que 28,5 milhões de euros fixos, em torno de 180 milhões de reais, e 6,5 milhões de euros em bônus, né? 41 milhões de reais. Então, que o Ryan tenha uma sorte maravilhosa, que tudo dê certo para ele. Cara, eu acho que foi muito barato. Foi o que eu falei aqui. O Vasco não podia ter vendido o Ryan por menos de 50 milhões de euros. Só que parece que valeu a vontade do jogador, né? Prevaleceu a vontade do jogador, da família dele também, da grana que ia entrar nas contas aí do Ryan, da família dele, até mesmo dos agentes dele. O Ryan deve faturar em torno aí no final, com os salários e tudo, né, num contrato de 5 anos, cerca de 50 milhões de euros, cara. Porra, é muito dinheiro, cara. Tu imagina a cabeça do jogador como não deve ter pirado, né? Mas o importante é que essa novela acabou, que já tava chato pra caraca, porque, pô, vou te dizer uma coisa, cara. E aí, pô, Vasco não encaminha documentação, Ryan ainda não é jogador do Burnley, não sei o quê. Ah, cara, te contar, cara, Bournemouth,
Pô, eu sempre erro o nome desse time, cara. Deus que me perdoe, sempre erro. Bournemouth. É Bournemouth ou Bournemouth? Aí fica a critério de vocês. Bom, gente, vamos falar do Paulinho, lateral direito, Paulo Ricardo, né? Que quebrou o pé. Lembra deles? Eu trouxe informação aqui no vídeo anterior, quem viu o vídeo anterior, de que parece que ele seria emprestado para o Fortaleza de graça, né? Sendo que o Vasco ia deter a maioria da porcentagem dos direitos federativos do jogador, e se o Fortaleza vendesse o Paulinho para algum clube, o Vasco ia lucrar em cima dessa porcentagem. Pois bem, fiquei sabendo que em 2025 o Atlético Mineiro tinha oferecido 2 milhões de dólares em 70% dos direitos federativos aí do Paulinho, tá? Com empréstimo, a princípio, com opção de compra. E se o Paulinho aí jogasse 30 partidas pelo Galo, o Atlético exerceria uma obrigação de compra. Cara, e o Vasco rejeitou. Aí eu não consigo entender, cara, a lógica disso. Eu não consigo entender a lógica da diretoria do Vasco em questão aí dos garotos, de alguns garotos da base. Não todos, porque o Arraian foi tratado a pão de ló, né? Mas tem certos garotos da base aí, como o Lincoln, zagueiro, né? É um zagueiro alto, a gente não tem um zagueiro alto no momento, o Vasco precisa contratar um zagueiro alto, mas o Lincoln tá aí na lista de negociáveis, né? Que o Vasco pode negociar o Lincoln, né? O JP até outro dia, agora o Diniz está dando uma certa atenção para o JP até outro dia estava na lista também dos dispensáveis, né? O GB parece que eles estão, como é que eu vou dizer? Parece que eles estão ali fazendo o projeto que fizeram com o Ryan. O GB é a bola da vez agora, né? É a galinha dos ovos de ouro do futuro. Então, cara, eu não consigo entender. Eu, sinceramente, por que não dar... O Paulinho, cara, era a terceira opção na lateral direita. Teve uma vez que o Puma estava convocado pela seleção uruguaia, o PH convocado pela seleção brasileira, só que o PH tinha sido expulso, não iria jogar de qualquer forma, e o Paulinho teria oportunidade, mas ele deu o azar de quebrar o pé, cara, de machucar o pé, de ter uma fratura. Aí ficou parado, não sei... Aí agora o moleque ficou desprestigiado, vai sair de graça pro Fortaleza, eu acho que não vai ganhar nada. Eu não consigo entender, cara, sinceramente, umas questões aí que eu abordo da diretoria do Pedrinho, né? Aí quando o pessoal fala do Lamar, que é comprar o Vasco, o Vasco se sustenta, o Vasco não precisa ser vendido. Eu também acho que o Vasco não precisa ser vendido. Mas, cara, atitudes como... Eu sei que um comprador não vai vir pro Vasco para brincar de gestor para fazer o Vasco, sabe, o time foda, pica das galáxias, sem receber nada em troca. Igual faz o Pedrinho BH lá, que é cruzeirense fanático e investe no Cruzeiro sem ter lucro, sem ter retorno nenhum, pelo simples fato dele querer ver o Cruzeiro bem, entendeu? Infelizmente, assim, tá longe dessa realidade acontecendo no Vasco, do vascaíno milionário aparecer ali para comprar o Vasco para fazer isso. Eu não vejo quem é que faça isso. Os vascaíno milionário que parece que só quer explorar mais ainda o clube, né? Enriquecer mais ainda, né? Igual o Jorge Salgado fez, né? Quando foi presidente. Mas, enfim. Mas, cara, é melhor, às vezes, o Vasco ser vendido para alguém mesmo para ter uma gestão pelo menos mais profissional, porque eu não vejo, cara, sinceramente, uma luz no fim do túnel. Vamos falar do Davidson, tá? O Davidson, na verdade, vai negociar com a LDU, tá negociando com a LDU do Equador. Não tem nada dessa história dele estar negociando com o Vasco, como estão dizendo por aí. Ele pode vestir a camisa do Vasco. Aí falaram também do Internacional. Não tem nada disso, gente. Ele está negociando com a LDU do Equador e tá vendo lá, de repente ele vai jogar lá no Equador e não tem nada de Vasco, não tem nada, só para esclarecer aí esse bafafá. Vamos falar do jogo de hoje. O Vasco joga hoje às 20h30 contra o Boa Vista, como eu falei, né? Mundo de campo do Boa Vista, porém o jogo em São Januário. Eu vou falar da ficha técnica aqui rapidinho para vocês, para encerrar o vídeo. O jogo será transmitido pela Sport TV e pela Premier, né? Então, Sport TV aí vai poder assistir a partida. A arbitragem está por conta de Pierre Dias dos Santos, assistente Gustavo Mota Correia
e Carlos Henrique Cardoso. O quarto árbitro, João Marcos Gonçalves, e o VAR por conta de Jorge Fernando Rabelo. O Vasco deve vir com uma formação alternativa. O tal do Diego Minetti, aquele garoto Diego Minetti, parece que vai ganhar uma oportunidade hoje, vai estar relacionado lá para o jogo também, né? Mais uma oportunidade aí do garoto Tabás, o garoto de 16 anos. E o Vasco deve vir com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Alan Saldívia na zaga e Robert Renan. Piton na lateral esquerda, Hugo Moura, Jesus Cristo Tietê e o JP, como eu falei, JP está sendo observado. Andrés Gomes ou o DVD, tá? Ou o David. Assim, se o Andrés Gomes não jogar, o David deve entrar no lugar dele. GB e Johan Rojas. Aí vamos ver o colombiano aí, né? Como é que vai ser. O Boa Vista vai formar com Lucas, Cezinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda, Tito, Rian Couto, Emanuel, Filipinho, Isael, Iberé e quê? Ô Jesus! E Brunão, técnico Gilson Kleina. Essa é a ficha técnica do jogo de hoje. Daqui a pouco eu volto aqui para falar do pós-jogo, né? Vasco e Boa Vista e Vasco às 20h30 hoje em São Januário. E desejo a vocês um domingo abençoado. Domingo aqui, Paracambi carrancudo, chuvoso. Tá chovendo a semana inteira. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. Eu fui.